Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez aqui na nossa série Mundo em Debate pelo Singular Ângulo Vestibulares. Estamos aqui para falar da cheia recorde registrada no Rio Negro, registrada no dia 1º de junho de 2001. Meu nome é Marcelo Corrêa, sou professor de Geografia e estamos aqui hoje para discutir esse tema que com certeza tem aí a cara dos nossos grandes vestibulares. Então vamos lá. Esta é a matéria que eu postei no dia 1, exatamente dia 1 de junho, e fala, né, que o rio alcançou 29 metros e 98 centímetros. Isso mesmo, quase 30 metros, só para a gente ter uma noção, 30 metros é aproximadamente você que mora aí no 10º andar de um prédio. Tá? Então é o recorde histórico porque nós temos registros que datam de 1902. Então são 119 anos que temos o registro da variação das águas do Rio Negro, impactando sobretudo em Manaus. Então, agora registrado o recorde. E vamos falar um pouco disso. E aproveitando aqui o tema, já que estamos falando da Amazônia, e com certeza a Amazônia é algo muito presente nos jornais e muito cobrado nos vestibulares, eu aproveito aqui para deixar bem claro o que é a chamada Amazônia Legal. Isto, legal, L maiúsculo, porque se trata de legislação. E a última alteração ocorreu em 2019. Temos aqui uma publicação do IBGE. Então, por que se faz necessário uma delimitação legal da Amazônia? Porque nós não podemos utilizar o bioma amazônico. Por quê? Porque você não tem uma delimitação exata. Então, quando você diz Amazônia legal, significa o quê? Exatamente isso. Temos uma delimitação exata, que basicamente é o que esse mapa mostra aqui, ó. Seria o quê? Toda a região norte, mais o Mato Grosso e, observem aí, uma boa parte do estado do Maranhão. Existe ali um meridiano, né, um meridiano a partir de São Luís, meridiano de 44 graus, tá, delimitando o que é e o que não é Amazônia legal para o estado do Maranhão. Essa delimitação precisa, ela é necessária, por quê? Porque existem certos benefícios para os proprietários de imóveis localizados na Amazônia legal, para vencer, obviamente, as dificuldades impostas àqueles que ali decidem investir. E também temos a área de atuação da SUDAM, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Então eu preciso ter uma delimitação para falar onde esta superintendência, que é um órgão ligado ao governo federal, onde atua e não atua. Mas agora nós vamos falar mais propriamente do Amazonas, né, do município do Amazonas, do que acontece sobretudo com o Rio Negro, que estamos falando do encontro, né, do encontro do rio Solimões com o Rio Negro, formando a partir dali o rio Amazonas. Nós temos aqui nesta imagem o pontinho vermelho pequenininho, que é o município de Manaus, na verdade a área urbana, né, do município de Manaus, e o encontro dos dois rios, a seta ao norte mostrando o Rio Negro e a seta mais ao sul mostrando o rio Solimões. E pouco à frente do município de Manaus, né, da sede, digamos, do município de Manaus, nós temos o fenômeno do encontro das águas, um ponto turístico, né, de extrema importância, um dos lugares mais visitados ali nos arredores de Manaus, já que é bom lembrar que o deslocamento nesta região ele é muito difícil. Então acaba que os turistas visitam as áreas bem próximas
a Manaus. Bom, e quando falamos de Manaus, quando falamos da Amazônia, nos referimos à enorme biodiversidade, é claro, que este bioma apresenta, como esta imagem, né, um perfeito reflexo da floresta tropical. Vamos lembrar, floresta amazônica, classificada como uma floresta tropical, aqui refletida nas águas, como também as grandes árvores, a samaúma, né? Olha aqui essa imagem da samaúma. Temos duas pessoas próximas à árvore. Quantas pessoas nós precisamos para abraçar essa árvore? Né? Ela é conhecida como samaúma, sumaúma, samaumeira e até uma denominação também barriguda. Essa árvore é considerada sagrada, sobretudo para os povos da região mais da cordilheira, né? Ali para as proximidades do Peru, ou até mais ali um pouco ao norte, Peru, Colômbia, onde também ela se faz presente. E, lógico, além de tudo isso, para compreender melhor esse bioma, nós temos que entender também o movimento das águas, a oscilação das águas, e é agora, no meio do ano, que as águas alcançam o seu pico, o seu nível máximo. E uma coisa que ajuda também é que o rio, né, representado na figura aqui, ó, vamos ver a figura novamente. O rio Solimões, este mais ao sul, ele vem carregando um volume maior de água. Ele vem de uma extensão, a bacia, se analisarmos só a bacia dos Solimões, ela é bem maior. Então, esse rio traz um volume de água muito grande e essa água vem de forma intensa, o que dificulta a entrada da água do Rio Negro. Então, é como se o Solimões conseguisse frear a entrada da água do Rio Negro. Então, este tende a subir mais. O Rio Negro tende a subir porque o Solimões fecha, por exercer ali uma maior pressão, né? Isso também colabora para o nível do Rio Negro ficar acima do Solimões. E é agora, é no meio do ano. Portanto, esse registro que acaba de bater o recorde dia 1º de junho, esse nível pode subir um pouco mais. Por quê? Porque é entre junho e julho que você tem o encerramento da temporada chuvosa. Temporada chuvosa que inclusive eles chamam de inverno. O inverno amazônico encerra agora no meio do ano. Vamos esquecer o calendário. A época mais chuvosa, a época que você tem menos sol, automaticamente é a época que você tende a chamar de inverno. Tá? Depois, agora, terminando as chuvas, a partir de julho, agosto, é a temporada de pouca chuva, portanto, um volume menor de nuvens, sol mais intenso, e aí é o verão. Né? Então, óbvio, por estar pertinho do Equador, podemos abrir mão de vincular a estação do ano com o hemisfério. Né? Porque se eu estou rente ao Equador, né? De um lado, hemisfério sul, estamos agora terminando o outono, do outro lado do Equador está terminando a primavera. Então, deixa o calendário de lado, né? E vamos mais na realidade das condições atmosféricas. Agora está encerrando o período chuvoso, agora está encerrando o inverno amazônico, mas não encerrou, vai chover mais por algumas semanas. E temos que entender também que a água que está subindo e batendo aí o recorde não é a chuva em Manaus, é a chuva, sobretudo nessas duas grandes bacias hidrográficas. A bacia do Rio Negro, de novo, mais ao norte, e a bacia do Rio Solimões, mais ao sul. Então, ao longo de toda essa bacia, esse volume de chuva agora, ele está, né, chegando em Manaus. A chuva que caiu ao longo de toda esta bacia. Então, a água não vai começar a baixar agora. Vai demorar mais um pouquinho, ou talvez venha a subir um pouco mais. Bom, temos aqui os 5 chamados eventos máximos, os 5 registros que tínhamos das cheias do Rio Negro, impactando diretamente Manaus e já afirmando que esse registro é um registro bem confiável. A maneira como eles fazem, inclusive os recordes são registrados em um único muro.
E eles estão ali, materialmente, mostrando a água chegou neste ponto. Tá? Então temos aqui, ó, 2012 foi o último evento. Tá? Esses registros são feitos desde 1903. Então eram esses os 5 e agora tivemos um novo recorde. Então qual era o valor então? A marca recorde, 29 metros e 97 centímetros. E agora esse valor foi superado. Superado, mas por quê? Por que tanta chuva? O que aconteceu? Olha, temos aqui uma notícia bem importante, uma informação que vem da Organização Meteorológica Mundial, uma agência especializada da ONU, confirmando o término do fenômeno Laninha, que ocorreu ao longo dos anos de 2020 e 2021. E esse fenômeno ele resulta em um maior volume de chuva na Amazônia, o contrário do outro fenômeno que ocorre inclusive com frequência maior, que é o El Ninho. Em tempos de El Ninho, você tem redução das chuvas amazônicas. Em ano de Laninha, você tem maior intensidade para as chuvas amazônicas. E, amarrando com um vídeo que eu postei recentemente, em tempos de Laninha, você tem a chuva na Amazônia e você tem quase que em todos os anos seca na parte centro-sul do Brasil. E é exatamente essa seca que estamos registrando agora e que nos preocupa. Nos preocupa porque estamos vendo uma queda bem acentuada do nível dos nossos reservatórios. Isso nos preocupa no sentido do abastecimento de água e geração de energia. Então, o fato desse primeiro semestre ter sido marcado e parte, claro, do semestre anterior ter sido marcado pela laninha, isso explica um volume de chuva acima da média histórica da região amazônica. Então, essa chuva, e que ainda está escoando, vamos imaginar que é uma bacia hidrográfica imensa, como eu disse há pouco, esse volume de chuva está escoando em direção ao Amazonas. Né? E isso significa o quê? Manaus. Né? E então vai um tempo para que essa água comece a baixar. Eu acho que vale a pena observar ó, essa matéria de terça-feira, dia 1º de junho, de um jornal local, né, o jornal atual do estado do Amazonas. E qual é a manchete que temos aqui? Nível do Rio Negro chega a 29 metros e 98 centímetros. Significa o quê? 1 centímetro a mais do que aquele registrado em 2012 e que também foi registrado no domingo agora. Né? Estamos falando de uma terça-feira, então de domingo para terça o rio subiu 1 centímetro. É uma informação interessante, por quê? Porque se nós olharmos nas semanas anteriores, o rio vinha subindo numa velocidade maior. Então o fato do rio ter subido só 1 centímetro nesses 2 dias é algo até tranquilizador. Por quê? Porque dá para imaginar que as águas estão chegando muito próximas do seu pico. E aí podemos esperar uma situação um pouco mais confortável, né, óbvio, para a população, sobretudo manauara, né, que está sofrendo muito, é claro, com essa cheia. Acho importante dar uma boa olhada, se for o caso, até dar um pause no vídeo e olhar para essas duas fotos. É a ponte do São Raimundo, uma região central de Manaus. E aí o fotógrafo amazonense, Diego Pérez, conseguiu esse registro. Exatamente o mesmo local. Né? Então você consegue ver uma imagem atual, né, e uma imagem, né, da mesma localidade, só que no período de seca. Então dá para notar claramente aí o volume gigantesco de água
e que vem, obviamente, trazendo grandes transtornos para essa população. E, como eu disse, parece que está chegando no pico, um novo recorde histórico e agora vai começar a baixar. Bem, nós estamos falando de um fenômeno que é um fenômeno natural, né? É próprio da região, esse movimento, esse ciclo das águas. É agora, é no final do segundo semestre que as águas alcançam o nível máximo, mas, de fato, desta vez, o nível está historicamente acima. E, como eu disse, deve subir mais um pouquinho. Tá? E se o principal responsável por essa chuva recorde, esse volume, porque é o volume de chuva na bacia, né, do Negro Solimões em direção ali a essa confluência que provoca essa cheia toda. Então, se esse aumento da chuva decorre do fenômeno Laninha, e como um fenômeno que decorre do que? Da interação atmosfera-oceano, esse fenômeno é diretamente impactado pela ação humana, pelo aquecimento global, nós podemos esperar o quê? Que essa situação tende a ser mais frequente. Então você tem aí registros de pouco mais de um século e raras foram as vezes que a água subiu tanto, né? Mas que agora tudo indica que novos e novos recordes irão acontecer em temporadas de laninha. Né? São desdobramentos do aquecimento global e que os esforços, como a COP de Paris, os esforços não estão rendendo resultados além de metas e metas a serem estabelecidas, mas de concreto mesmo deixa muito a desejar, infelizmente. Bom, então é isso. Acho que é um tema interessante e vamos logo logo para um próximo encontro, um outro tema e fiquem à vontade via Facebook para enviar sugestões, críticas. Nos vemos na próxima semana. Até mais.